Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo Bonato Rufino, professor de Educação Física, também formado em Pedagogia, atuante em redes públicas de ensino e também em instituições de ensino superior. E venho hoje explicar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido e publicado nesse periódico tão importante para a nossa área. O trabalho intitulado Reformas Curriculares no Campo Educativo. Políticas e práticas educacionais cotidianas e limites da perspectiva aplicacionista. A proposta é que a gente converse um pouquinho, eu explique um pouquinho sobre o estudo desenvolvido, quais são os fundamentos, o que o trabalho apresenta e também me coloque um pouco à disposição para uma possível interação, explanação sobre o trabalho mais aprofundado. Basicamente, trata-se de um estudo de ensaio teórico, né? Um ensaio no qual eu fui desenvolver um tema, né, o tema das políticas públicas curriculares, que já venho construindo ao longo de um tempo, que começou quando eu, ainda no doutorado, estudando formação de professores, percebi que havia uma necessidade de aprofundar nessa temática das políticas e eu fui me aproximando cada vez mais, tentando um pouco intercalar o que havia entre a formação de professores junto com as políticas públicas, as políticas curriculares, as políticas de formação, e aí eu fui entrando dentro dessa ideia de políticas curriculares também. Bom, o trabalho em sua introdução, ele apresenta como fundamentação alguns autores, entre eles Pierre Bourdieu, entre outros, né, autores de visões mais sociológicas, que tratam essa compreensão de diferentes campos sociais. E aqui eu trago dois, o campo político, né, dos fazedores de políticas públicas, né, em inglês a gente tem essa expressão policy makers, né, que em português ela fica um pouco estranha, mas que são quem de fato desenvolve as políticas de maneira geral, e o campo educativo, que aqui a gente chama quem de fato atua dentro do campo, dentro do contexto escolar propriamente dito, professores, gestores escolares e tudo mais. Existem rupturas, existe uma distância muito grande entre esses dois campos, né? Existem problemas severos, apesar de eles se relacionarem, e isso já foi debatido por diversos outros autores, eu trago essas ideias, né? Sobretudo a partir de um texto que foi fundamental nesse processo, que é o livro, né, Como as Escolas Fazem Política, né, do Boll e colaboradores. Também foi um texto aí seminal, né, de fundamentação do nosso trabalho, junto com outros trabalhos do Boll também, que tratam dessa ideia, né, de entre dois conceitos chaves, né, a teoria da atuação política e também o ciclo de políticas. Bom, dentro dessa ideia a gente vê que, na verdade, nas políticas a gente não aplica coisas, né? Na verdade, a política é todo um processo complexo de encenação. E é isso que a gente vai discutindo um pouco no trabalho, que começa com uma discussão sobre o conceito de reformas curriculares, né? O Brasil parece que tem certa vocação para propor um monte de reformas e que muitas vezes não se dá nem o devido tempo de compreendê-las, nem o debate muitas vezes é desenvolvido. Então é só uma proposição exacerbada achando que propôs uma reforma, se aplica, por exemplo, numa escola e vai dar tudo certo, sem ter uma compreensão mais aprofundada de todo esse processo político que existe. Bom, a gente desenvolve um pouco essas ideias, e chegamos então na ideia da perspectiva aplicacionista, que é uma visão, uma fundamentação de autores que eu estudei no doutorado, entre eles, por exemplo, Schoen, né, Donald Schoen, e por o próprio Bourdieu e outros, que tratam que, de fato, o que acontece existe uma visão, uma fundamentação, uma visão paradigmática de achando que a gente aplica teorias, né, no campo, por exemplo, profissional. E a proposta, então, foi compreender um pouco essa visão aplicacionista para criticá-la, ver que ela não mais responde aos anseios e ao que existe de fato atualmente. E aí nós começamos, então, a propor um modelo, né, um desenho didático, na verdade, de uma outra forma de se pensar a aplicação das políticas públicas, né? Não mais numa visão aplicacionista, mas numa visão paradigmática, uma transformação paradigmática baseada numa outra racionalidade, que não é mais a racionalidade técnica, e sim a racionalidade prática, que se compreenda de fato a prática como eixo central, né? Tudo que é desenvolvido no campo profissional como eixo não de aplicação de teorias ou de política, mas de construção, né? de uma epistemologia da prática, né? De uma construção de conhecimentos, construção de saberes
desenvolvidos na prática. Essa é a proposta do trabalho. É um trabalho ainda em desenvolvimento e a gente espera, né, que com ele nós possamos repensar um pouco as perspectivas curriculares e contribuir com esse campo tão importante para o Brasil e para o mundo e que atualmente é fundamental, né? Nós entendemos as políticas e como elas são desenvolvidas e que maneiras a gente pode compreendê-las nesse processo de encenação. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição também do trabalho. Muito obrigado.